Olá pessoal, esta é uma apresentação do software IS2 Gerente e hoje a gente vai aí mostrar os benefícios aí que o software pode levar aí, né, às empresas que utilizarem o sistema. Bom, vamos lá então. Então vamos começar aqui pela parte de cadastro do ERP, né? Então a gente tem todos os cadastros básicos aí necessários para a gestão da empresa. Então cadastro de clientes, né? Cadastro de fornecedores, cadastro de produtos, né? Então tem aqui na parte de produtos além dos níveis de estoque, dados para a emissão da nota fiscal eletrônica, análise de custos, ele tem também todo o controle dos saldos, né, e movimentação de estoque. Controla os saldos por dia, né, e também registra toda a movimentação, né. Então ele controla os saldos aí. A empresa pode fazer o controle do estoque por dia, né. Cadastro de vendedores aí para a questão de comissões, né, de vendas. E os outros cadastros auxiliares aqui, que são, né, bancos, cidades, né, unidades federativas, países, condições e forma de pagamento, isso aí são relativos ao nosso sistema. Contas bancárias, né, serve para emissão de boleto KNAB, e a empresa tem condição aí de fazer a conciliação entre o que está no banco, entre o extrato da conta no banco e no sistema, né. Vai ter também a opção aqui dos saldos mensais aqui, saldos por mês, né, cada dia com toda a movimentação que ocorreu na conta. Bom, vamos para a parte estratégica. Na parte estratégica a gente tem o cadastro dos competidores, né, a própria empresa e os demais competidores. A gente tem os fatores estratégicos, né, então quais são os fatores estratégicos dentro de uma elaboração de um planejamento estratégico. Tu pode colocar aqui se ele é um crítico ou não crítico, a faixa inicial, peso, enfim, e qual que são o concorrente referencial em cada subentidade. E tem indexadores macroeconômicos aí para também fazer projeções, né? Aí na tela de planejamento estratégico, a empresa tem condições de buscar todos os dados da própria empresa, né, alimentados ali, né, e também dos competidores que ela alimenta numa outra tela ali, para primeiro se fazer né, tu coloca assim os anos básicos, tu vai usar os anos dos cenários. Daí tu tem a parte de análise, onde tu vai analisar o mercado como um todo, vai fazer uma análise interna, né, evolução análise de pontos fortes, fracos, evolução do DRE, evolução do controle de operação, que seria unidades produzidas, né, análise SWOT, né, onde tu vai colocar as ações essenciais, o impacto em qual, e dizer em qual conta que vai ter o impacto, né, para que o sistema já gere automaticamente esse impacto aí nas projeções ali dos cenários. E também configuração da tua unidade de produção, né, se vai aumentar a tua unidade, né, e tal. E depois quando ele gera o cenário, né, ele vai identificar ali, né, com todas as informações que tu colocou ali de impacto, seja em alguma conta de receita ou não, e também as tuas unidades de produção, para ver se o cenário é viável ou não, né? Daqui um pouco pode acontecer de tu dizer que vai produzir mais, mas não ter capacidade para isso, né? Então tudo isso o sistema gera de forma automática conforme tu vai colocando. Então tu tem condições aí de fazer uma análise, fazer um planejamento estratégico aí da empresa com bastante segurança, né? E o mais importante é que tu coloca tudo informações que tu já tem cadastrada, né?
Então tu diz aqui que tu vai ter um impacto no volume, né, de tantos por cento, né, devido a uma ação lá que tu cadastrou, né, ou pode ter um impacto na despesa, no custo, né, enfim. Isso tudo é configurável, né, para que a pessoa que estiver fazendo o planejamento ela saiba exatamente o que precisa ser feito e qual o impacto disso, né, em qualquer uma das três partes: receitas, despesas ou custos, né? Na parte de gestão da inovação, né, a gente cadastra as ocorrências e o plano de ação, né, as ações para resolver aquelas ocorrências, né. A gente tem um controle aqui, né, que seria também tem um controle de aprovação, né. Então nessas telas aqui tem os aprovadores e eles vão autorizar ou não a execução desses planos de ação, né. Então a ocorrência, né, a gente coloca, ela tem uma origem, né, se é não conformidade, meta de melhoria, análise crítica, competências ou um projeto em si. Aí conforme a gente escolhe as opções aqui, né, tem o tipo da não conformidade, a origem, né, a descrição. Eu coloco aqui todas as causas justificativas e em qual subentidade, processo e o indicador de desempenho que ela está cadastrada, né. A subentidade, né, eu vou só comentar aqui, a gente vai falar bastante sobre isso. O sistema ele tem 3 níveis, né, a empresa como um todo, a entidade e a subentidade, né. Claro que numa visão mais simplista, a subentidade pode ser toda a empresa. Então tu vai ter uma entidade que vai ser toda a empresa e a subentidade que vai ser toda a empresa. Mas pode ser um setor, pode ser uma região de atuação, né? Então fica aberto aí para a empresa cadastrar da maneira que ela quer. E aqui no gerenciamento do plano de ação, né, eu vou só abrir outro aqui. A empresa vai colocar, né, vai elaborar o plano de ação, vai colocar se é uma causa justificativa, qual que é a causa justificativa daquelas cadastradas anteriormente, vai descrever a ação, quem é o responsável, quando inicia, quando termina, né? Quando tem orçamento suplementar, vai colocar aqui tudo que precisa a mais, que não está no orçamento da empresa, né? Para isso já ir automático para o orçamento. E aqui vai acompanhar a realização das atividades. Quando é um plano de ação de competência, né, um treinamento, alguma coisa, vai colocar as pessoas que vão fazer esse treinamento. E tudo isso aqui tem um controle né, de controle de aprovação que a gente viu antes, né? Então ele elabora um plano de ação e solicita aprovação, que vai para os aprovadores, né? E eles vão aprovar ou não aprovar, e se não aprovar, o usuário vai ter que refazer aqui, fazer os ajustes conforme orientação. E né, essas telas aqui, como ela tem um acompanhamento né, para realização, então a gente tem também o farol aqui, né, da atividade em relação ao que foi executado e ao prazo, né, que tem aqui. E além disso, sim, nessa tela aqui também é importante, a gente tem outros tipos de ação, né, que tu pode substituir, né, deixa eu entrar numa aqui, que tenha, então tu tá elaborando uma ação, tu pode substituir isso aqui por uma outra, né, tu pode complementar, daqui a pouco tu precisa de uma ação complementar, né, que não faltou no início né, da elaboração, faltou alguma coisa. Tu pode negociar prazo, né, e tu pode concluir parcialmente, né, dizendo, não temos mais o que fazer e não chegamos ao 100%, mas também não vamos fazer mais nada, né. E tudo isso também passa pelo controle de aprovação. Na parte de processo, a gente tem o processo, né, que seria um processo da empresa, né, com algo mais amplo, né, então tem o nome do processo, unidade de medida, né, também tem o controle de revisão, elaboração, né, aprovado, a conta de resultado a qual ele está relacionado, né. Quando é um processo que não tem no seu final a produção de um produto da empresa, pode-se colocar qualquer outra conta aqui, mas quando é um que
tem como fim um produto, né, da empresa ou serviço, coloque-se a conta aqui. Aqui ele vai puxar todas as atividades aprovadas, em elaboração, em aprovação ou obsoletas, né. Também tem o controle de solicitar aprovação e tem o relatório de minuta, que seria o relatório antes de estar aprovado, e o relatório depois de aprovado. E aqui então daí a gente tem a parte de atividades do processo, que seria o POP, né, o procedimento operacional padrão ali, onde vai colocar, né, qual que é o processo, o sequencial da atividade, a sequencial de execução, né, o nome, e enfim, as outras informações aqui, né, como preparação, material necessário, cuidados, né, entradas, resultado esperado, que são os indicadores, né, com a meta, e EPIs, né, tem também. E também tem o controle de versão, né, então fez uma versão, está em elaboração. Depois que ela tem a parte de solicitar a aprovação, né, quem serão os aprovadores desse relatório. E quando se quer uma nova versão, né, que se cria uma nova versão e se começa a elaborar essa nova versão. Quando a nova versão entrar em vigor, a anterior fica como versão antiga. E aqui são os passos críticos da atividade, né, todas as ações ou deixa eu ver aqui a opção aqui, ação ou atitude que devem ser feitas, né, para se atingir o resultado esperado da atividade, né. Tem objetivos, tem anexos e tem os registros, né, onde que os registros desse passo crítico, né, onde vai ser registrado as ocorrências ali. Bom, ok. Na parte de processos ainda, né, então aqui a gente tem o controle de aprovação, então quem são os aprovadores, né. Tem também um controle de cópia de POP, né, então a gente pode cadastrar um POP e dizer quais as pessoas que estão autorizadas a retirar uma cópia impressa do procedimento operacional padrão, e fica registrado aqui o controle de retiradas. Indicadores de desempenho, então o sistema também tem um controle de indicador de desempenho vinculado, né, à subentidade e ao processo, e à dimensão, né, da qualidade ali, né, da abordagem de indicador de desempenho, né. Então tu pode criar lá, seja GQT, BSC, né, é um cadastro que a empresa cria, né, ela mesma pode definir, né, BSC, GQT ou outro, e seleciona essa abordagem aqui. E depois a gente tem o acompanhamento aqui do indicador, né, com valor de partida, meta, né, limite para ação preventiva, corretiva, meta para o PPR, período inicial, período final, se a análise vai ser mensal, bimestral, trimestral ali, né, enfim. E um importante aqui também, a gente tem um percentual de tolerância para melhoria. Então aqui a gente tem a gestão da rotina, que seria aquilo que tu projetou, né? Pode ser, às vezes tu quer manter, né? Tu está em 8, tu quer manter 8, então tu vai gerenciar a rotina. Ou até numa meta de melhoria, né? Tu vai ter o farol da rotina, que seria, né, em relação ao limite da ação preventiva e o limite da ação corretiva, né? Os faróis são assim. E na gestão de melhorias seria como tu está indo em relação ao previsto, né? Então tu tem uma meta de melhoria e o teu previsto, se o teu realizado não tá perto do teu previsto, né, considerando essa margem de tolerância, vai influenciar no teu farol, né? Então tu pode estar às vezes bom na rotina, né, porque tu não chegou nos limites de ação preventiva e corretiva, mas em relação à melhoria que tu te propôs, tu não está atingindo, né? Então isso o sistema controla também. Na parte aqui ainda de processo, a gente tem as unidades de produção, que são aquelas áreas da empresa que realmente entregam ou produzem, né, o teu produto da empresa, né, onde tu vai definir a capacidade dela, né, o turno, quantas horas por turno, quantidade
de operadores por turno, equipamentos, e ele vai te dar uma capacidade aí, de produção, né? E com isso depois tu tem o controle de operação, que seria, né, são indicadores aí, né? Tu vai colocar o volume produzido, dias úteis, e no final lá ele vai te dar eficiência, né, capacidade teórica diária, né? Enfim, indicadores da tua produtividade, né? Na parte de gestão de pessoas, a gente tem o cadastro de pessoas, né, que está vinculado aos usuários do sistema também, né? Então tem o cadastro normal e tem o perfil aqui, né, onde eu vou colocar todas as informações aqui da pessoa, né? Escolaridade, conscientização, treinamentos, né? São tudo cadastros também. Se a gente entrar aqui no cadastro de pessoas, né, tem todos esses cadastros aqui. Também tem o controle de aprovadores de cargos, né? Então a gente tem o cargo, e um dos grandes diferenciais aqui, né, é essa integração dessa visão holística que a gente dá ao sistema, que então tudo está relacionado, né? Uma alteração em uma das partes do sistema vai afetar as outras partes. Então o perfil, né, do cargo, ele não é elaborado, ele é construído a partir dos processos, né, das atividades nas quais aquele cargo está relacionado. Então quando a gente faz uma atividade aqui, a gente elabora uma atividade num processo, a gente define qual que é o cargo. E para elaborar o perfil do cargo, o sistema já puxa todas as atividades, né, nas quais aquele cargo está relacionado. E daí a gente coloca aqui qual que é, para cada passo crítico da atividade, né, qual que é a escolaridade necessária, a conscientização e tal. E ele, né, no caso da escolaridade, ele vai manter a maior, nas outras aqui ele só vai acumulando, né, o que ele precisa ter. E com isso, qualquer alteração lá num POP lá vai repercutir aqui para uma nova atualização do perfil de cargo, né. Também tem o controle aqui de aprovação, né, igual nas outras telas. E também tem a parte aqui de avaliação de desempenho aí, né, das pessoas aí em relação aos cargos. E a parte de gestão orçamentária, né, essas telas aqui são telas da movimentação, né, que seriam contas a receber, então resumido por período, conta, subentidade, né, e a mesma coisa para contas a pagar, né, e as notas, né, que seriam documentos de entrada e documentos de saída, né. Então a empresa, se utilizar o RP, vem direto para cá. Se não utilizar, tem como importar essas informações do RP que a empresa, né, externa aqui que a empresa utiliza, né. Mas ali que vão estar as informações ocorridas no mês, né. E também a gente tem o balanço patrimonial, que lá na conta de resultado, vamos entrar aqui na conta de resultado, deixa eu ver aqui como é que a gente configura ela, como é que vão repercutir os valores dessa conta no balanço patrimonial. Então rapidinho aqui a gente vai mostrar aqui a tela de orçamento, né? Então a gente tem aqui o orçamento da empresa, também é gerado de forma automática de acordo com a parametrização nas contas de resultado. Então tu tem toda uma parametrização orçamentária aqui nas contas de resultado, né? Como é que vai ser base zero, né, percentual ano anterior, percentual sobre a receita sobre a entidade, sobre o volume, enfim, tu define toda a parametrização para todas as contas e o sistema gera automaticamente o teu orçamento para cada conta, né, e subentidade por mês aqui, né, e vai ter o farol também de cada uma delas. Automaticamente, tu tendo o orçamento ali, né, tu vai ter já o teu DRE, né, vai sair automático, porque as informações vêm do orçamento, né, o realizado. Depois tu tem o fluxo de caixa, né, que seria o caixa geral da empresa, né, com todos os recursos que a empresa tem disponível. Temos também automaticamente o balanço patrimonial, né, somente com aquelas configurações aqui que a gente viu na parte de contas de resultado aqui, né. Então eu defino quando eu comprar, né, por exemplo, quando eu vender uma licença, onde que entra, né, eu vou definir
né? Quando tiver um recebimento, né, vai ser crédito ou débito em tal conta, então a gente define isso. E também no final a árvore da rentabilidade, né? Então, que é a junção do balanço patrimonial com o DRE, a gente vai saber mensalmente ali quanto que teve a rentabilidade da empresa. Gente, tem mais também aqui a parte de análise, né? Então análise crítica da direção, que é possível aí fazer reuniões com pautas fixas, né? Da empresa, fica tudo registrado. Gente, obrigado por hoje, era isso, até a próxima.